Bem-vindo ao canal que revela o poder das mulheres da Bíblia. Aqui você vai conhecer histórias profundas, inspiradoras e cheias de lições de vida, como a de Sifrá e Puá, que desafiaram um império com coragem e fé. A cada episódio mergulhe no contexto bíblico e descubra como Deus transforma vidas comuns em exemplos eternos. Se inscreva, ative o sininho e venha crescer em fé, coragem e sabedoria com a gente. Introdução: Sifrá e Puá, as parteiras que temeram a Deus. Em meio à opressão e ao medo, algumas pessoas escolhem obedecer a um chamado mais alto. Em um dos momentos mais sombrios da história do povo de Israel no Egito, duas mulheres decidiram agir com coragem e temor ao verdadeiro Deus, contrariando uma ordem que vinha do trono mais poderoso da época. Sifrá e Puá, parteiras hebreias, são mencionadas brevemente no primeiro capítulo do livro de Êxodo. Mas sua atitude teve implicações profundas e eternas para o povo escolhido. Suas ações não apenas salvaram vidas, como também se tornaram um exemplo de fé, resistência e reverência à soberania divina. O contexto bíblico de Êxodo 1 revela que, após a morte de José e de sua geração, um novo faraó subiu ao trono do Egito. Esse rei não conhecia José, nem valorizava o legado deixado por ele em benefício da nação egípcia. Ao perceber o crescimento numérico e a força do povo hebreu, o faraó começou a temê-los, considerando-os uma ameaça ao seu poder. Para conter essa ameaça, ele instituiu medidas opressoras, forçando os hebreus ao trabalho escravo e, por fim, ordenando o assassinato de todos os meninos hebreus recém-nascidos. Essa ordem cruel foi direcionada diretamente às parteiras que atendiam as mulheres israelitas, Sifrá e Puá. O Egito, naquela época, era uma superpotência do mundo antigo, com um governo centralizado e autoritário. O faraó era considerado um deus entre os homens, e sua palavra era lei absoluta. Ir contra sua ordem era não apenas perigoso, mas fatal. No entanto, Sifrá e Puá decidiram não obedecer à ordem do rei. Elas temeram mais a Deus do que ao homem, e com isso escolheram proteger os recém-nascidos hebreus, desobedecendo conscientemente à autoridade terrena em favor da autoridade divina. Em resposta a essa fidelidade, o texto bíblico afirma que Deus foi bondoso com elas e lhes concedeu famílias. Historicamente, o papel das parteiras era de suma importância em qualquer sociedade antiga. Sem os avanços da medicina moderna, o parto era um momento extremamente delicado e perigoso tanto para a mãe quanto para o bebê. As parteiras não apenas auxiliavam no nascimento, mas também ofereciam apoio emocional, aconselhamento e até orientação espiritual. No contexto hebreu, parteiras fiéis como Sifrá e Puá também exerciam influência e liderança silenciosa, especialmente entre as mulheres. Ao se recusarem a assassinar os bebês, elas não apenas desobedeceram uma ordem injusta, mas também agiram em favor da vida, refletindo os valores do Deus a quem serviam. Ao longo desta narrativa, exploraremos mais profundamente a história dessas duas mulheres admiráveis, refletindo sobre seu legado e as lições que ainda hoje podemos aprender com sua fidelidade. Em tempos de ameaças, injustiças e pressões sociais, a atitude de Sifrá e Puá nos lembra que o temor a Deus deve sempre estar acima do medo dos homens. Elas foram discretas, mas decisivas. Simples, mas profundamente corajosas. E através de sua história, aprenderemos sobre resistência, obediência, fé e o valor inegociável da vida. Quando o medo bate à porta, o povo de Israel havia crescido exponencialmente desde os dias de José. Quando chegaram ao Egito, eram uma família numerosa, mas ainda limitada em número. No entanto, com o passar dos séculos, multiplicaram-se grandemente. Êxodo 1:7 descreve essa multiplicação com força. Os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Essa bênção de crescimento começou a incomodar o novo faraó, um rei que não conhecia José nem tinha respeito por sua memória. Temendo que os hebreus se tornassem numerosos demais e se aliassem aos inimigos do Egito, o faraó decidiu agir. Sua primeira estratégia foi a opressão sistemática. Os hebreus foram forçados a trabalhos brutais em construção e agricultura, sendo tratados como servos desprezados. Contudo, quanto mais eram oprimidos, mais cresciam e se multiplicavam. A bênção de Deus parecia contrariar toda a lógica humana. Isso irritou ainda mais o faraó, que então tomou uma decisão cruel.
erradicar os recém-nascidos do sexo masculino entre os hebreus, acabando com sua força futura. Foi nesse cenário que surgem Sifra e Puá. Identificadas como parteiras dos hebreus, elas ocupavam um papel de confiança entre as mulheres grávidas da comunidade israelita. A parteira era mais do que uma ajudante no parto. Ela era conselheira, amiga e muitas vezes confidente. Sifra e Puá eram, portanto, mulheres conhecidas, respeitadas e acessíveis às mães hebreias. Suas mãos estavam literalmente nas primeiras horas de vida das crianças. Ao serem convocadas pelo faraó, sabiam que não se tratava de um chamado qualquer. A ordem foi direta e impiedosa. Quando ajudardes no parto das mulheres hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Êxodo 1:16. O peso dessa ordem não era apenas moral, mas espiritual. Sifra e Puá foram confrontadas com uma escolha: obedecer à autoridade humana ou temer a Deus e preservar a vida. Não tinham exércitos, riqueza ou posição política. Eram mulheres comuns diante de um rei absoluto, mas possuíam algo muito mais poderoso: temor ao Deus de Israel. A Bíblia não entra em detalhes sobre as reações emocionais de Sifra e Puá, mas podemos imaginar o impacto daquela ordem. Talvez tenham sentido medo, ansiedade, até raiva. A vida dos meninos hebreus estava em suas mãos, e sua própria vida poderia ser perdida se desobedecessem. Porém, seu temor a Deus falou mais alto. Elas tomaram uma decisão que ecoaria pela eternidade. Não matariam os meninos. Agiriam com sabedoria e coragem, protegendo as crianças mesmo que isso lhes custasse a vida. O texto sagrado nos mostra que elas inventaram uma justificativa quando confrontadas. As mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue a elas. Êxodo 1:19. Essa resposta revelou não apenas inteligência, mas discernimento. Elas usaram palavras sábias para evitar o mal e ganhar tempo. Deus viu o coração delas, e a Bíblia declara que ele foi bondoso com as parteiras, dando-lhes família. A fidelidade de Sifra e Puá não passou despercebida diante do Senhor. A atitude dessas mulheres simples, mas cheias de temor santo, mostra que Deus pode usar qualquer um para resistir à injustiça. Mesmo sem armas ou títulos, elas enfrentaram o rei do Egito com um tipo de coragem que não se vê nos campos de batalha, mas nos atos silenciosos de obediência. Quando o medo bate à porta, é o temor de Deus que sustenta os fiéis. Sifra e Puá se tornaram símbolos de resistência pacífica e fé inabalável. Neste primeiro capítulo, vemos que o cenário da opressão egípcia foi o pano de fundo para o surgimento de heroínas improváveis. Deus estava preparando o caminho para o libertador de Israel, e antes mesmo de Moisés nascer, duas mulheres decidiram preservar a vida contra todas as ordens de morte. Elas não sabiam ainda o impacto de sua decisão, mas foram fiéis no pouco, e o pouco que fizeram foi tudo. A coragem silenciosa que inspira. A atitude de Sifra e Puá não ficou apenas entre elas e o faraó. À medida que o tempo passava, suas ações começaram a influenciar toda a comunidade hebraica. As mulheres perceberam que podiam confiar nas parteiras, mesmo em tempos de decreto real. Em vez de medo, começou a crescer entre o povo um sutil sentimento de esperança. A fidelidade dessas mulheres silenciosas era como uma luz fraca que brilhava na escuridão da escravidão egípcia. Elas provaram que a coragem não precisa de palco, aplausos ou títulos. Basta ser firme diante de Deus e fiel àquilo que é certo. As parteiras se tornaram um símbolo de resistência. Mesmo sem levantar uma espada, travavam uma batalha espiritual a cada nascimento. Era como se cada vida preservada fosse um protesto contra a tirania e uma declaração de fé no Deus da vida. Ao dizerem não ao faraó, estavam dizendo sim à promessa de Deus feita a Abraão, de que seu povo seria numeroso e abençoado. O gesto de desobedecer ao rei não era mera rebeldia, era obediência à aliança divina. Em tempos de silêncio de profetas, as mãos dessas mulheres se tornaram instrumentos da vontade de Deus. Não é difícil imaginar que outras mulheres, vendo o exemplo de Sifra e Puá, também se encheram de coragem. A fé é contagiante, e a coragem também. Com o passar do tempo,
Aquelas atitudes discretas se transformaram em sementes plantadas no coração do povo. O temor ao Senhor começou a ser mais valorizado que o medo do rei. Mesmo com a escravidão apertando o cerco, os hebreus encontraram nas parteiras uma expressão viva da presença de Deus entre eles. O texto bíblico diz que, por causa do temor que demonstraram, Deus lhes constituiu famílias. Êxodo 1:21. Isso nos leva a crer que, além de proteção, elas também foram abençoadas com descendência e reconhecimento. Em uma cultura onde ter filhos era sinal de bênção, Deus não ignorou a entrega delas. Essa recompensa divina mostra que Ele valoriza a fidelidade mesmo quando o mundo não enxerga ou aplaude. Sifrá e Puá foram honradas pelo próprio Deus. A coragem dessas mulheres também nos ensina sobre o poder do testemunho silencioso. Elas não precisaram pregar ou protestar em praça pública. Sua obediência falava por si só. Cada criança salva era uma mensagem de que Deus ainda estava presente, mesmo no cativeiro. Em tempos de perseguição, o caráter é a maior pregação. E Sifrá e Puá pregaram com suas mãos, com sua postura e com seu temor ao Senhor. Quando pensamos nos grandes nomes da Bíblia, geralmente lembramos de líderes como Moisés, Davi ou Paulo. Mas antes de Moisés existir, Deus usou duas mulheres comuns para preparar o caminho. Sua importância pode parecer pequena aos olhos humanos, mas no plano divino, foram essenciais. Sem a fidelidade de Sifrá e Puá, talvez o libertador nem tivesse nascido. A história da redenção começa muitas vezes com os fiéis anônimos. Assim, aprendemos que Deus trabalha por meio de pessoas simples e corajosas. Não são as multidões que mudam o curso da história, mas os obedientes. Sifrá e Puá talvez nunca tenham entendido completamente o impacto de suas escolhas. Mas ao resistirem à ordem injusta do faraó, deram início a uma história que libertaria uma nação. A coragem silenciosa, nascida do temor ao Senhor, inspira gerações até hoje. Quando o céu se move em resposta à fé. O plano do faraó, apesar de cruel e estratégico, começava a falhar. As parteiras hebreias, lideradas por Sifrá e Puá, não cooperavam com o genocídio proposto. As mulheres davam à luz e, milagrosamente, os meninos sobreviviam. O número dos hebreus continuava crescendo. Em resposta à resistência silenciosa das parteiras, Deus parecia estar movendo os céus em favor de seu povo. A história bíblica nos mostra que, mesmo quando não há sinais visíveis, Deus nunca está ausente. Ele observa atentamente os que o temem e age em seu favor. Essa intervenção divina não foi acompanhada de trovões ou milagres espetaculares, mas se manifestou na continuidade da vida. Cada nascimento era um milagre. Cada criança que escapava das mãos do inimigo era uma semente da promessa sendo preservada. Sifrá e Puá, com suas mãos calejadas e corações firmes, se tornaram canal da graça divina. Enquanto o faraó planejava a morte, Deus gerava vida. Era como se cada choro de recém-nascido ecoasse contra os muros do palácio egípcio, provando que a vontade de Deus prevalece. Enquanto isso, o faraó, furioso, percebeu que suas ordens não estavam sendo obedecidas. Confrontou as parteiras que, com sabedoria, disseram que as mulheres hebreias eram vigorosas e davam à luz antes que pudessem chegar. Era uma meia-verdade, mas carregada de discernimento espiritual. A Bíblia não condena essa fala. Ao contrário, mostra que Deus abençoou essas mulheres pela motivação de seu coração. Ele conhece as intenções, e no caso delas, a intenção era salvar vidas. A bênção de Deus sobre Sifrá e Puá foi concreta. Além de livrá-las da ira do faraó, o Senhor lhes concedeu famílias. Em um tempo de opressão e escassez, isso era um presente incomum. Enquanto os egípcios espalhavam morte, Deus abençoava as fiéis com vida. Era uma inversão de valores. As mulheres que ousaram desafiar o faraó estavam agora cercadas de filhos, sinal claro de aprovação celestial. A comunidade hebreia começou a entender que o Deus de seus pais ainda agia, mesmo que silenciosamente. A fé começou a florescer.
O exemplo de Sifrá e Puá reacendeu nos corações a lembrança da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O sofrimento não era o fim da história. Deus estava escrevendo algo novo, e ele começava com mulheres que escolheram obedecer quando seria mais fácil ceder. Esse capítulo da história também nos mostra que pequenas ações de fé podem provocar grandes movimentos do céu. Não é preciso ter grandes recursos para estar no centro da vontade de Deus. Basta obediência, basta temor, basta confiar que Ele honra quem o honra. O testemunho de Sifrá e Puá revela que Deus não precisa de muitos para começar algo grande. 2 mulheres foram o suficiente. Enquanto a opressão aumentava, o céu se movia. O faraó ainda não sabia, mas sua estratégia estava ruindo. Deus já preparava o nascimento de Moisés, o libertador. E para que ele pudesse vir ao mundo, Deus usou 2 mulheres corajosas, de fé inabalável, para manter o caminho aberto. A fé delas não só salvou vidas, mas mudou o rumo da história, preparando o caminho para a redenção. A resistência de Sifrá e Puá não apenas preservou vidas, mas preparou o cenário para um dos maiores eventos da história bíblica, a libertação de Israel do Egito. Ao desafiar o decreto do faraó, essas parteiras criaram um espaço para que o plano de Deus se manifestasse de forma visível. O nascimento de Moisés, que seria o libertador do povo, só foi possível porque antes dele, muitas outras crianças foram salvas pelas mãos dessas mulheres corajosas. A fidelidade delas sustentou a promessa divina quando tudo parecia escuro e sem esperança. O contexto social era desolador. A opressão aumentava a cada dia, o trabalho dos hebreus se tornava mais duro e o desespero parecia crescer. Mas, ao mesmo tempo, as famílias hebreias continuavam a crescer. A fé de um povo era alimentada por pequenos atos de fidelidade, como os de Sifrá e Puá. Elas não sabiam tudo o que Deus faria, mas sabiam que obedecer era melhor do que temer. E isso foi suficiente. Suas escolhas pavimentaram o caminho para que a esperança entrasse em cena. É notável perceber como Deus age nos bastidores. Enquanto o faraó arquitetava planos de extermínio, o Senhor tecia um plano de redenção. Enquanto o Egito se tornava mais cruel, o céu se tornava mais ativo. A coragem de Sifrá e Puá não foi apenas uma resposta humana ao medo, mas uma cooperação com o plano divino. Em cada nascimento, em cada criança escondida e protegida, Deus estava mantendo viva a chama da promessa feita a Abraão. A história de Moisés começa com a recusa de 2 mulheres comuns a uma ordem injusta. Não havia holofotes, não havia reconhecimento público, mas Deus via. E o céu registrava. A Bíblia nos mostra que a fidelidade nos pequenos atos tem peso eterno. Sifrá e Puá foram como pedras fundamentais num edifício que culminaria com a libertação de uma nação. Sem elas, talvez não houvesse um Moisés. Antes da liderança de um homem, houve a fidelidade de mulheres anônimas. Elas nos ensinam que, muitas vezes, nosso papel no reino de Deus não será público, mas será essencial. A fidelidade que exercemos no anonimato pode ser exatamente o que Deus usará para cumprir seus planos. As parteiras hebreias eram parte de um elo invisível, porém vital, na corrente da redenção. Deus se agrada daqueles que o temem mais do que aos homens e que são fiéis mesmo quando ninguém está olhando. No meio de uma cultura que desprezava a vida, elas valorizaram cada nascimento como uma dádiva do Criador. Não permitiram que a pressão do mundo anulasse sua consciência e seu temor ao Senhor. É esse tipo de fé que muda histórias. Sifrá e Puá não apenas preservaram bebês, mas protegeram a esperança de uma geração inteira. O seu legado não é de palavras, mas de ações corajosas. As famílias que surgiram a partir da bênção de Deus às parteiras também são um símbolo de como o Senhor recompensa os que são fiéis. Deus não apenas os livra do mal, mas também os honra diante dos homens. Suas famílias se tornaram testemunhos vivos de que vale a pena temer a Deus. O que começa como um ato de coragem se transforma em um legado de fé que atravessa gerações. Ao olhar para a história, percebemos que Sifrá e Puá foram verdadeiras prefiguradoras da missão de Cristo.
trazer vida onde havia decreto de morte. Elas se tornaram protetoras da promessa, guardiãs da esperança e instrumentos da graça divina. Ao dizerem sim a Deus e não ao faraó, abriram caminho para que a redenção começasse a se manifestar entre os escravos. O temor ao Senhor que ecoa na eternidade, o temor que guiou Sifrá e Puá, ultrapassou os limites da sua geração. Até hoje seus nomes são lembrados nas Escrituras como símbolo de obediência, coragem e reverência diante de Deus. Em uma época em que o poder do faraó era absoluto e incontestável, essas mulheres ousaram seguir uma autoridade maior, o próprio Deus. E essa decisão ecoou ao longo da história da redenção. O temor ao Senhor demonstrado por elas não foi um sentimento passivo, mas uma força ativa que as impulsionou a fazer o que era certo, mesmo diante do risco. O texto de Êxodo 1 não dá muitos detalhes sobre suas vidas pessoais, mas o que se sabe é suficiente para compreendermos a grandeza espiritual dessas mulheres. Seus atos de justiça foram registrados por Deus e colocados diante de gerações futuras como exemplo a ser seguido. O Senhor as recompensou com famílias, mas também com honra eterna. Enquanto muitos nomes poderosos da antiguidade se perderam na poeira da história, os nomes de Sifrá e Puá permanecem nas Escrituras, vivos como testemunhas da fé. A influência delas foi mais do que pontual. Ela se espalhou como sementes lançadas em solo fértil. Sua fidelidade inspirou outras mulheres a resistirem. Foi graças a essa cultura de temor a Deus que Joquebede, mãe de Moisés, ousou esconder seu filho. A coragem de uma gera outra. A obediência de uma mulher encoraja a fé de outra. Assim, Deus vai entrelaçando as histórias dos que o temem, construindo um povo forte, mesmo em meio à aflição. Hoje, muitas mulheres se veem em situações onde precisam escolher entre agradar aos homens ou obedecer a Deus. A história de Sifrá e Puá lembra que agradar a Deus é sempre o melhor caminho. Mesmo quando as consequências são incertas, o Senhor é fiel para guardar e recompensar aqueles que não se dobram diante do mal. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. E essas parteiras viveram essa verdade com firmeza e graça. É também importante notar que Deus escolheu começar o livro do Êxodo, que fala de libertação, com a história dessas mulheres. Isso não é acidental. Mostra que Deus começa sua obra através de pessoas humildes, que se colocam à disposição, mesmo quando parecem pequenas demais para causar impacto. Para Deus, não existe ato pequeno quando feito com fé. A história das parteiras é a prova disso. Em tempos de cultura de morte, onde o valor da vida é muitas vezes desprezado, o testemunho de Sifrá e Puá é ainda mais relevante. Elas foram defensoras da vida, mesmo em um sistema que promovia o extermínio. Agiram como profetas sem palavras, proclamando com suas ações que Deus é o Senhor da vida. Essa verdade ainda precisa ser proclamada hoje, com a mesma ousadia. Que cada cristão seja desafiado a viver com esse temor reverente, que o exemplo dessas parteiras nos ensine a resistir ao mal, mesmo quando a pressão for grande. Que sejamos lembrados não pelo que dizemos, mas pelo que ousamos fazer em nome de Deus. O Senhor honra aqueles que o temem, e Ele ainda levanta Sifrás e Puás em nosso tempo. O final da história não pertence ao faraó, mas a Deus. E os instrumentos de sua vitória, muitas vezes, são os improváveis. As parteiras, com suas mãos cuidadosas e corações firmes, tornaram-se parte da história eterna de Deus com seu povo. Sua fidelidade foi o início da libertação. Sua coragem, o primeiro passo do Êxodo. E sua memória, um legado que não se apaga. Uma coragem que deixou legado. A história de Sifrá e Puá é uma lembrança poderosa de que Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Sem armas, sem posição política, sem prestígio público, essas mulheres enfrentaram o homem mais poderoso do mundo antigo com um simples gesto. A recusa em obedecer a uma ordem injusta. Elas nos ensinam que o verdadeiro temor a Deus é prático, ativo e corajoso. Em um mundo que tenta impor padrões distorcidos, Sifrá e Puá escolheram a fidelidade ao Senhor.
Em vez de se renderem ao medo do faraó, elas se apegaram ao temor do Senhor, e isso moldou suas decisões. Essa postura nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas. Temos temido mais aos homens ou a Deus? A vida dessas parteiras é um testemunho de que o temor do Senhor é o alicerce da sabedoria. Elas compreenderam, ainda que em um contexto de escravidão e opressão, que obedecer a Deus é sempre a melhor escolha. Essa obediência não só preservou a vida de muitas crianças hebreias, mas também abriu caminho para o nascimento de Moisés, o libertador escolhido por Deus. Muitas vezes, queremos ver o plano completo antes de obedecer, mas Sifra e Puá obedeceram no escuro, sem saber o que aconteceria. Isso nos ensina que a fé verdadeira se expressa em passos concretos mesmo quando não se vê o futuro. Deus honra cada gesto de fidelidade, mesmo os que parecem pequenos aos olhos humanos. Outra lição marcante é que o serviço silencioso e fiel tem grande valor diante de Deus. As parteiras trabalharam nos bastidores da história, mas seu impacto foi gigantesco. No reino de Deus, a grandeza não está nos palcos, mas na fidelidade cotidiana. Deus vê o coração e recompensa os que o temem com sinceridade. A coragem dessas mulheres também nos inspira a sermos defensores da vida em todas as suas formas. Em tempos de crises morais e espirituais, Sifra e Puá nos desafiam a sermos vozes firmes e mãos que preservam o que Deus criou. Elas não apenas salvaram vidas físicas, mas mantiveram viva a promessa de Deus ao seu povo. Por fim, aprendemos com elas que o temor do Senhor gera frutos duradouros. Deus lhes concedeu famílias e um lugar na história. Sua história é uma prova de que vale a pena confiar em Deus acima de tudo, mesmo quando isso significa enfrentar o sistema. Suas vidas foram sementes plantadas no solo da fidelidade, que germinaram em libertação, redenção e esperança para todo um povo. Que o exemplo de Sifra e Puá nos inspire a viver com integridade, coragem e temor ao Senhor, lembrando que, nas mãos de Deus, até os pequenos atos se tornam eternos. Oração final. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos por tua fidelidade que se manifesta mesmo nos momentos mais sombrios da história. Obrigado pelo exemplo de Sifra e Puá, mulheres que temeram ao Senhor mais do que aos homens, e por isso, marcaram gerações com sua coragem. Que o testemunho delas inspire nosso coração a sermos fiéis a Ti, mesmo quando estivermos cercados por pressões e ameaças. Ensina-nos a confiar na Tua soberania, mesmo quando não compreendemos todos os Teus caminhos. Dá-nos ousadia para resistirmos às ordens injustas e firmeza para defendermos a vida, a verdade e a justiça. Que nossos corações sejam movidos pelo Teu temor e que nossas mãos sejam instrumentos de paz, cuidado e salvação. Pai, que nossa fidelidade em segredo seja registrada diante de Ti e que possamos ser parte ativa no Teu plano de redenção. Levanta em nossos dias mulheres e homens como Sifra e Puá, corajosos, humildes, tementes ao Senhor e comprometidos com o bem. Que assim como Tu as abençoaste com famílias e com honra, Tu também nos recompenses com a Tua presença e com frutos eternos para a Tua glória. Que nossa vida seja um eco do Teu amor e um testemunho da Tua verdade. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça.